Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, fadinha, free agent, doideiras intensas, nossas humildes análises. Lucas, escapou um plural aí, né? Faltou um plural, na verdade, mas quase que eu acerto de novo, em 6 de 7 outra vez. Esse é mais um episódio para analisar tudo o que tem acontecido na free agency. Lembrando, as primeiras 3 horas de free agency, que foram claramente as mais intensas, estão disponíveis no YouTube, na íntegra. É só entrar no Café Belgrado, no YouTube, escreve aí Café Belgrado, que é o último vídeo postado lá. Dá o like, dá uma moralzinha, se puder comentar, se puder seguir, ajuda o Belgradão, mas, sobretudo, consuma aquele conteúdo lá que tem muita análise específica. Aqui, na Fadinha, sempre lembrando, né? Quem acompanha a Fadinha já sabe, a gente vai pelos times, navegando, conversando, dialogando e projetando cenários, trazendo reflexões. E Lucas, encontrando, digamos assim, problematizações. Houston, temos problema? Hein? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, primeiro, né? Separar as coisas. O Houston adicionou talento no seu elenco. O Houston vai vir mais forte por causa dos seus movimentos na free agency. Isso aí acho que é ponto pacífico. Quem achar que não, tá doidão. Agora, vou te trazer um número aqui, tá, Gibas? Bora, eu gosto um pouco de números. Não número muito. grande. Esse número aqui, uma fração desse número aqui, Gibas, que eu diria até assim, 0,5% desse número aqui, na sua conta bancária, seria o suficiente para você sair correndo nu por toda a Apucarana, assim, de ponta a ponta de Apucarana. Pô. E você certamente, com 0,5% Tem muita desse subida número aqui, na cidade. Com 0,5% desse número aqui, você ia mandar hora de um Café Belgrado, como você já prometeu, né? 246.539.845 dólares. Certo? Meu Repetindo, Deus. 246.539.845 dólares. Bota pra real. Bota pra real. Mais de R$1 bilhão, Guilherme. Okay. Bem mais de R$1 bilhão. E aí agora eu vou te dizer por quem. Aí você me diz, pô, R$1 bilhão para ter Fred VanVleet, Dillon Brooks, Jock Landale e Jeff Green no time, R$1 bilhão. Tá muito, tá pouco, tá médio. Tá no preço, Gibbs. Ah, Lucas. Tipo, o Timão contratou pro NBB. Fred VanVleet, Dillon Brooks, Jock Landale e Jeff Green. R$1 bilhão. Eu ia ficar puto, né? Eu ia ficar puto. Enfim. A princípio, Lucas, não gosto dos valores pagos. Entendo o contexto. Entendo a ideia, né? Vou dizer o que eu acho que foi a ideia, né? Para dizer assim, eu entendo, mas não falo qual que é, né? Assim, acho que o Houston é um time repleto de problemas que começam, inclusive, pelo processo de tanking e de reconstrução, que foi um pouco às pressas, mas não trouxe muita coisa positiva, né? Um pouquinho diferente, por exemplo, do processo lá do OKC. Acho que o Houston pegou bons jogadores no draft, né? Gosto de boa parte dos jogadores que eles pegaram. Acho lá atrás, né? Já começando, né? Gosto do Alperen Sengun, Jalen Green. Acho que o Jabari Smith tem um potencial incrível. Até jogadores que eles já trocaram, né? Achei que eram bons jogadores também, né? O Ty Washington, que foi embora até numa troca que eles acharam que iam fazer pra chegar o Brook Lopes e não chegou, né? Eles liberaram o jogador. Não, pra poder pagar um pouco mais pro Dillon Brooks mesmo. A informação que saiu no domingo era o seguinte, né? Eles tinham acordado com o Brook Lopes deu pra trás, e assim, eles já tinham aberto o cap pra trazer o Brook Lopes, e aí, ao ter dado pra trás, até pra onde que eles mandaram? Detroit? Não lembro agora. Perguntaram assim... Atlanta, né? Atlanta. Vai desfazer a troca? Eles acharam melhor manter, aí sim, né? Guardaram pra dar uma bolada em outro. E foi isso aí que aconteceu. Ontem circulou essa informação, pelo menos. Mas assim, retomando. Pô, eles perderam o Garuba nessa, né, velho? Porra, eu acho o Garuba bem jogadorzinho de rotação de NBA, sabe? Fiquei um pouco incomodado. Mas enfim, era mais um que eu ia elogiar que eles draftaram, né? Mas claro, Alperen Sengun pra mim é um dos melhores, enfim. E aí, nesse draft, trouxeram ótimos nomes, né? Amen Thompson e Ken Whitmore. Mas assim, você traz um técnico que teve um ano na NBA só
E toda a ideia desse ano de NBA foi um cara que levou um time para a final. Que teve melhor ataque e melhor defesa na segunda metade da temporada. Ficou perto de ser campeão, inclusive, né? Chegou num time nessa É situação um ano de por NBA, motivos. mas muito tempo de NBA também, né? Muito tempo de NBA. E na elite da NBA. Então, a princípio, e assim, mais do que isso, quando chega, convoca e fala, agora começa a fase 2 do plano, né? Então, assim, acho que ao redor desse time, né, o que eles querem construir, tem um pouco a ver com a criação de uma cultura que compete. Que não é um time que você vai ter suas estrelas fazendo 20 pontos, como aconteceu recentemente, né? O Kevin Porter faz 20 pontos como se não houvesse nada, assim, para ele é tranquilo fazer 20 pontos. E o Jalen Green também é um baita pontuador, enfim. Mas você tá o tempo todo 15 atrás. Né? O tempo todo começa o jogo, você tá 15 atrás. Esse é um pouco a cultura do Houston recente, né? A cultura do que ficou. Uma equipe que competia com algum talento, mas que não conseguia defender, que tomava cesta fácil, que começava o jogo já estava muito atrás. Então eu entendo que o primeiro passo de qualquer técnico que seja competitivo seja mudar um pouco o espírito da equipe, né? Você trazer competidores que consigam levar o time para um outro nível. E aí nisso eu acho que eles conseguiram. Trouxeram dois competidores clássicos, né? Assim, competidores. Vou ignorar o salário por enquanto. Fred VanVleet, um baita competidor, né? O cara foi campeão da NBA, mas mais do que isso, é uma das características do jogo dele, né? Um cara que é pequenininho, mas consegue se virar, tem recurso, tem mentalidade vencedora, chegou a ser campeão, mas mais do que isso, veio do nada, né? Um cara que não foi draftado e conseguiu os dois maiores salários da história dos que não foram draftados. Né? A gente acabou de contar a história do Austin Reeves. O VanVleet já conseguiu 2 vezes um salário maior do que esse já. Teve motivos para isso, né? Se tornou um dos bons armadores da NBA, um armador titular, two-way, né? Defende, ataca. Então, assim, cara, um cara pra cultura, um cara defensor, um cara que prima pelo coletivo, né? Você não vai ver ele segurando bola para ele, ser o cara do time, enfim. E o Dillon Brooks, de novo, né? Vamos ignorar o valor. A gente sempre vai pensar nas trapalhadas que foram a ideia que ele tinha de verbalizar ideias de basquete o ano passado, temporada passada jogando pelo Memphis. Botou um alvo nas costas do seu time, né? Que, assim, eu não acho que isso seja um motivo, né, para o time ter ido mal, né? Acho que teve vários outros. Mas certamente não ajudou, né? Certamente não foi uma coisa que agradou, ao passo de, embora ser um jogador bastante relevante para a franquia, para a rotação, tá sempre em quadra e em sequentes anos bons, o cara não teve nem conversa para ficar, né? Nem assim, vamos ajustar seu papel, vamos... Não. Não queremos que ele continue em hipótese alguma, dando a entender que não era só questão técnica, que a gente até já conversou a respeito aqui no Café Belgrado, né? Embora a gente considere um bom defensor, é um cara que assume o protagonismo, e ele sim, né? Chuta mais bolas do que os outros em horas que não é legal fazer isso. Mas enfim, dois super competidores. O Landale eu vou deixar o Lucas falar, eu tinha bastante simpatia por ele lá na seleção australiana. E aí ele apareceu no Suns, pô, não sei, assim. Ele Carisminha veio pelo até. Spurs, né? Ele veio pra NBA pelo Spurs e achei que ele ia se dar bem lá no Spurs, né? Chegou no Spurs ainda antes desse ano e achei, poxa, esse cara vai ser massa, né? Inclusive fiz uma aposta substancial, bem pouco substancial, né? No nosso fantasy que a gente joga, Gibas, trouxe ele pro meu time e não rendeu, né? Mas o. E depois chegou no Suns, também não foi um ano digno de nota, a não ser o começo da temporada, que começou metendo bola, começou jogando demais. Depois foi pro ostracismo e aí apareceu bem na série contra o Denver, né? Na série contra o Denver Nuggets, o Jock Landale, já na série contra o Clippers também. Ele apareceu como um jogador inteligente, que ataca espaço, que incomoda na defesa, que, sabe, enche o saco de um big mais talentoso, esse tipo de coisa. Né? Todos esses caras têm em comum, Guilherme, esses 3 caras têm em comum o seguinte: o Houston precisou pagar muito para tirar eles do canto, né? O Houston precisou pagar muito para atrair esses caras, né? No caso do Fred VanVleet, eu entendo, super entendo, porque o Toronto não queria perder. O Toronto estava disposto a chegar nos 40 milhões anuais, né? O que o Toronto não queria era dar o terceiro ano, e o Houston foi lá e deu o terceiro ano, né? Então o Fred VanVleet sai com um contrato acima do contrato do Kyrie Irving, né?
128 milhões por 3 anos, muito parecido com o do Kyrie, só que um pouquinho maior. É bem alto, mas acho assim, se é o cara que vai ser o culture setter, né? Vai ser o cara que os outros vão olhar pra ele e dizer, opa, eu tenho que trabalhar igual esse maluco aqui, né? Ele ganha 40 milhões, ele corre mais do que todo mundo, ele treina mais forte do que todo mundo, ele na quadra se entrega mais do que todo mundo. Por que que eu não vou fazer isso, né? Então, se ele é o culture setter e eu quero trazer ele pro time, o Doka tá doido pra ter ele no time, beleza, a gente dá o terceiro ano. No caso do Jock Landale, Gibas, a média de 8 milhões anuais por ele é doideira absurda, né? Agora, o bafafá é que apenas o primeiro ano é garantido, né? Então isso torna o contrato dele ok, porque não deu certo esse ano, tá fora, né? Tá fora dos planos, não precisa trazer para o ano que vem, já pode desistir ali mesmo, né? Tem outro pivô agora, vou botar outro cara para jogar. Prefiro nada do que o Jock Landale a 8 milhões. Pode ser. O caso do Dillon Brooks é que me pega, viu, Gibbons? O Dillon Brooks ele vai ter um salário decrescente, né? Começa em 21, termina em 18, mas ao todo 80 milhões por 4 anos. Por que que me pega? Por que que eu fico, caramba, o que eles estão fazendo? Porque não tinha competitividade. Acabou a competitividade pelo Dillon Brooks na hora que o Memphis fala que não quer, né? E na hora que as equipes com cap dá um tchau, né? Ah, beleza. Não vou de Dillon Brooks, não. Então o Houston, ele tava competindo contra ninguém e deu tudo que o Dillon Brooks queria, né? 4 anos, 80 milhões, 20 por ano, né? Não acho que seja um contrato massa para ter. Dito isso, assim, abriu o podcast falando, o Houston Rockets melhorou, né? O Houston Rockets trouxe jogadores que vão não só ser eficientes dentro de quadra, como talvez isso nem seja o mais importante, né? Eles vão fazer com que os jovens lutem, se esforcem muito para ter vaga no time, né? Vai ser um pouquinho diferente do que o Philadelphia fez no processo, né? O Philadelphia no processo, ele desde sempre foi trazendo peças que complementassem os seus jovens talentos. O Houston, ele tá trazendo peças que vão competir por minutos com os seus jovens talentos. Então, se o Emen Thompson quiser ser titular, o Jalen Green quiser ser titular, os dois, ou um dos dois, vão ter que jogar mais do que o Van Vliet, né? O Kevin Porter vai ter que jogar mais do que o Van Vliet. O Ken Whitmore vai ter que jogar mais que o Dillon Brooks, né? O Jabari Parker não tem muito o que fazer, porque a competitividade dele vai ser o Jeff Green, né? Jabari Então, Smith, né? Jabari Smith. o Jabari, cara, eu amo chamar de Jabari Parker. O Jabari Smith ele vai ter que jogar mais do que o Jeff Green, aí tudo bem, né? Mas já tem o próprio Tari Eason, né? Que é uma competição jovem, né? Pela posição. Então, assim, o Houston trouxe jogadores que vão fazer o time do Udoka ser mais forte. E talvez esses caras promovam dentro do time uma mudança de cultura, né? Um apontamento para uma nova cultura. Acho que o Udoka vai fazer isso já, independente dos caras que trouxessem. Mas acho que apontou assim, queremos jogadores durões, sabe? Aquele meu Coach Carter. Coach Carter chegando, não, agora vai ser diferente aqui. Como era o nome daquele ator, Gibas, que fazia o mais talentoso, você lembra? O ator ou o personagem, você fala? Tanto faz, qualquer um dos dois. O Cruz, Aquele né? que Era Cruz. é o Cruz, pronto. O Jalen Green, se ele quiser meter o Cruz, o Coach Carter vai fazer a mesma coisa. Então você não vai jogar, velho. Pra que eu quero você se eu tenho aqui o Fred VanVleet, tenho o Kevin Porter, tenho o Emen Thompson, posso fazer essa rotação aqui, sabe? Então acho que o Houston fez movimentos que deixam o time mais forte para agora e para o futuro, mas ainda assim não gostei dos preços, mas enfim, não sou eu que vou pagar. Mas acho que é uma equipe que ficou com pouca flexibilidade, né? Então, assim, eles têm que ter uma plena confiança de que o que eles fizeram até agora, que esses draft picks que eles têm, né? Porque agora eles vão começar a pagar as escolhas pro Brooklyn Nets, né? Que o que eles fizeram até agora de picks, né? De draft, e os veteranos que eles têm agora, eles têm que ter plena confiança de que não, por 2, 3 anos é isso aqui mesmo. Não tem muito escapatória, a não ser que eu faça uma troca no Kevin Porter, que acho que é
uma boa aposta para jogador ser trocado, né? Kevin Porter tem um contrato que só esse ano é garantido, por volta de 16 milhões, e tem mais 2 anos ainda não garantidos, né? Do mesmo preço. Então, e ainda tem uma team option no quarto ano, né? Então é tipo muito tempo de contrato não garantido a favor, né, do time que tiver o Kevin Porter. Então, Gibas, é um time que meio abraçou, não, abracei a ideia, essa é a galera que vai me colocar em outro patamar de disputa, né? Agora, a gente olha para o landscape. Gosto de falar em landscape, viu, Gibas? A gente olha para o landscape da Conferência Oeste. O Houston Rockets está em qual terço? No terço de cima, no terço do meio ou no terço de baixo? Interrogação. Tá embaixo. Tá embaixo. Tá embaixo. Bottom 5? Sequer Primeiro, play? né? Me surpreende um pouco que não tenha vindo jogadores na posição 4 e 5, sabe? Que eu imaginei que Landei assim. piada pra você? De certa maneira é. Ok. Uma ótima piada, mate. Fazia tempo que a gente não metia essa. É o australiano desnecessário. O australiano desnecessário, mate. Assim, porque me parecia no retrato, né, que a gente faz da formatação de elenco, que o time tinha guards interessantes, jovens, e seria ótimo trazer um veterano para contribuir, não para tomar posição. Por isso que eu achei estranho o Van Vliet. Adoro o Van Vliet, repito, adoro o Van Vliet, mas achei estranho. E até acho que na posição do Dillon Brooks, de fato fazia sentido ter um cara desse, não a 20 milhões, mas acho que fazia. Mas sobretudo, assim, cara grande, que protege aro, que seja durão, que seja, sabe, trabalhador de NBA. Isso o time não tem, né? Inclusive, o que tinha era o Garuba, que era o mais parecido com isso, e eles mandaram embora. Então, hoje o único pivô do time é o Operenchengo, né? E o Londale. O que me faz assim, cara, será que eles vão apostar mesmo no Londale, no Schengen, então? Será que faz parte do plano? Porque eu acho espetacular se fizer. Eu ia dizer isso, ele é um dos melhores da posição e É. super jovem. Será que, tipo, eles viram o Jokic e falaram assim, aí, e se tiver um Jokiczinho aqui e não sabe, hein? Né? Cara, pode ser. Faz sentido, então, né? Eu gosto dos meus guards, mas minha elite tá no pivô. Então nós vamos rodear esses guards de competitividade para eles crescerem e vou dar minutos pro pivô. Não foi assim que o Houston olhou essa temporada. Essa temporada o Schengen ia bem à mercê do que o time pensava para ele, né? Ele criava meio na marra, assim, era meio desesperador até quem era fã do Schengen. Queria ver um pouquinho dele, jogava um pouquinho, tiravam e a bola começou a passar por ele ali por volta de janeiro. Durou assim, uns 2 meses bem legais, depois ele desapareceu de novo, assim, das ações do time. Teve até qual foi o jogador, Lucas? Você lembra que falou assim, cara, não sei porque que eles não passam mais por ele nesse time, né? Tava analisando eles antes do jogo e fiquei pensando, por que o time não joga por ele, né? Não lembro quem falou, mas teve essa fala. Eu também não lembro, mas achei chama bem a atenção, né? Porque ele é tipo um triplo-duplozinho, velho. Achei bem massa. Ele é interessante. E muita gente acusa ele de não ser um defensor, assim, de elite, mas, porra, quem é que é também, né? E assim, você faz tudo isso que você faz no ataque, será que você tem obrigação também de ser um defensor de elite? E ele tem 21 anos, velho. Será que ele não vai aprender a se posicionar melhor, a jogar melhor na defesa? Eu acho que, assim, desistir de um cara como o Schengen é um atestado de loucura. Mas acho que mais do que desistir, os movimentos parecem dar uma hypeada nele, né? E eu sorrio, né, com essa informação, porque eu sou um entusiasta dele, mais do que do Jalen Green, mais do que Kevin Porter, não mais do que o Amen Thompson, né? O Amen Thompson eu sou bastante entusiasta também. Mas enfim, então fiquei um pouco querendo saber o que vai acontecer, também do Jabari Smith, né? Porque será que ele não pode pegar um corpinho e começar Small Ball 5? O Doka mostrou que ele não se preocupa tanto com esse negócio de tem que ter um big o tempo todo, né? Ele curtia, lógico que ele curtia, mas às vezes ele metia um small ballzinho também. Fiquei um pouco entusiasmado, sabe, Lucas? Fiquei um pouco entusiasmado ao pensar isso, mas assim, na montagem do elenco, cara, fiquei achando um pouco absurdo os valores envolvidos, né? Acho que disso não dá pra escapar. Numa free agency... Deixa eu te fazer uma perguntinha, Guibas, assim, uma sequência de perguntas.
Você tá mais empolgado, assim, você é um novo GM da NBA, certo? Ok? Você vai ser um novo GM da NBA, e aí só que você vai receber o Adam Silver fala, cara, você já jogou Football Manager? O Championship Manager? Já. Aí você vai dizer, Muito. já, pô, gosto de curtir muito e tal. Você lembra como é que fazia pra pegar um time? O que você responderia pra ele? Lembro. Lembro. Você começa um jogo, você assume um time, né? Pode pegar qualquer time, se você quiser escolher o Real Madrid, você pode. Aí você vai se empolgando, né? E você se empolgaria, o Adam Silva te falando isso? Ah, cara, se o Alan Silva tá falando comigo, eu tô empolgado. Boa. Só que ele vai dizer assim: olha, você vai ter tipo isso, mas eu vou te dar só algumas opções. Você não pode escolher entre qualquer time, certo? Uhum. Primeiro, eu vou te dar o Houston na mão. E aí eu vou te perguntando se você quer trocar o Houston por outro aqui. Aí eu te Tá. pergunto: você troca o Houston pelo Spurs? Você Não. sendo. Não? Você prefere o Houston? Quer dizer, troco? Sim, sim. Eu pensei que era o Ok. contrário, né? Mas Beleza. ele vai dizer: não, não pode, Spurs. Você troca o Houston pelo Portland Trail Blazers? Não troco, não, velho. Tô de Você boa do fica, Portland. você Tô de fica de boa desse Houston, né? Portland. Utah Jazz. Troco. Tipo assim, você prefere Houston ou Utah Jazz? Acho que é melhor perguntar assim, né? Houston ou Utah Utah Jazz? Jazz. Utah Jazz. Timberwolves. Houston ou Timberwolves? Timberwolves, prefiro Timberwolves. Tem o Anthony Edwards e Houston ou Carl Anthony Thunder? Towns. Pô, Thunder 100 vezes. Houston ou Pelicans? Pelicans. Houston ou Mavs? Mavs, pô. Por que isso? Houston ou Clippers? Houston. Houston ou o Golden State? Não, meu Golden. Houston ou Peraí, né? Kings? Kings, tá maluco. Kings tá gostoso Houston ou demais. Suns? Cara, tem um raio lá agora. Tipo, não precisa ter mais nada. Ainda tem Suns. Suns, Grizzlies, Nuggets, não tem como você pegar outro, né? Então, assim, são poucos que você olha tanto para um momento atual, você colocou no time de baixo, né? No terço de baixo, como mesmo para o futuro, você pegando para meter um Championship Manager, você escolhe o Houston acima de poucas equipes, né? Então, assim, essa era a off-season da cartada do Houston. Essa era a off-season que eles poderiam se projetar para alguma coisa mais massa nos próximos anos. E assim, pode ser que tenham conseguido fazer isso, mas hoje olhando, não parece que conseguiram, né? E o que a gente vê é o Doca vai precisar criar uma química muito forte com o seu elenco para que Jalen Green, Cam Whitmore, Amen Thompson, Perry Shengun, Terry Eason, né, se tornem caras especiais dentro da NBA. Né? Não é uma aposta que eu não faria, sabe, Gibas? Essa é uma aposta que eu também talvez eu não faria, né? Mas eu não faria, que talvez seja a mesma coisa. Mas se acontecer, não me surpreende, porque eu boto esse tipo de confiança no trabalho do Doca e acho que o talento que o Houston tem, ainda esqueci até do Jabari Smith, dentre essas opções que eu falei, é de jogador blue chip, sabe? De jogador que você olha e fala, porra, todo sentido esse cara ter sucesso na NBA. Então, hoje não é um time que parece especial, mas pode vir a ser. E essa é a fase 2 do Houston, né? E, porra, muito massa que eles tenham nomes de fase, tipo como se fosse a NASA, né? Sendo Houston e fase 2 agora. E depois vai ser a decolagem. Ô Lucas, acho que tem um elemento assim desse time que é o seguinte, né? O problema, Gui, só completando, né? É que a fase 3 às vezes é, tipo, desacopla, sabe? Vai uma parte que eles jogam fora. Eu não queria estar nessa parte. Eu ia nessa linha. A impressão que eu tenho é que são dois contratos. O do Londale, né? Pelo que se fala, é só o primeiro ano, né, de obrigatório, então beleza. Mas são dois contratos aí que não é impossível você imaginar que daqui a pouco, se você quiser ficar mais competitivo, você vai ter que pagar pra alguém pegar, sabe? E cara, você não precisava fazer isso. Acabou de. Tava com a folha salarial limpa. Vamos supor que esse time seja competitivo e o ano que vem. Pô, ano que vem vai ser uma super free agency. Ou não, né? Depende. Mas é possível que seja uma ótima free agency o ano que vem. Aí tem um cara que topou, mas tá faltando esses 20 milhões do Dylan Brooks aqui pra dar bom. É o tipo de contrato que você tá tendo que dar first pro Oklahoma pegar pra você. Cara, é um contrato muito ruim. O Houston foi o time que pagou. Pagou 20 milhões por ano por um cara. Pronto. Van Vliet, tá, pagou. Pagou. É um tipo de contrato que
não tava por aí, né? Agora, talvez seja um pouco sintoma do momento do time, né? O time só consegue atrair jogadores assim se meter um overpaid, né? Se não pagar mais do que eles merecem. Porque senão, você acabou de contar a história do Toronto, né? O Van Vliet tinha uma história pra você seguir ali. Tinha outras equipes competitivas que estavam falando em Dillon Brooks já. Tinha parado de ser piada, mas assim, falando em Dillon Brooks para um salário competitivo. Isso aí não é um salário competitivo, né? Esse é um salário, venha pra cá. Venha pra cá desesperadamente. Então, tem esse pacote também da O criação de salário cultura. até ok. Agora, a duração é que foi tipo o máximo, né? Se você tem 2 anos aí não garantidos, pelo menos, ou pelo menos uma team optionzinha no último ano, acho que os 4 anos são garantidos dele. Se você tiver pelo menos uma team optionzinha no quarto ano, acho que já dá uma flexibilidade, né? Porque depois de 2 já é um contrato expirante e tal. Mas assim, Gibas, vamos ver o que vem pela frente. Gostou desse episódio? Tem um montão desses, né, no conteúdo exclusivo do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, se torna apoiador do Belgradão. E vem para o Giannis, que é o grupo de apoiadores insider do Café Belgrado, que convive com a gente diariamente, troca ideia, reclama do salário do Dillon Brooks ao vivo, né, com a gente lá no Telegram. Então, cafébelgrado.com.br, se torna apoiador, vem com a gente. Gibas, algum destaque final? Vou usar para falar da Summer League do Houston. Não saiu o roster ainda, tá? Dia 7, sexta-feira é o primeiro jogo. Eles vão jogar ainda, claro, né, contando com seus calouros, mas a gente não sabe, por exemplo, quais segundanistas vêm, né? Será que o Jabari Smith vem? Será que o Tari Eason vem? Parece um mundo improvável que o Alperen Sengun já volte, né? Mas se eles quiserem ele como um protagonista, com essa molecada nova... Então, como não saiu ainda, Lucas, estou um pouco curioso para ver como que eles vão fazer essa abordagem, né? Mas Ken Whitmore e Amen Thompson certamente lá estarão. Já é o suficiente para você anotar aí para não perder, né? Summer Leaguezinha do Houston. Entretenimento vai ter, viu, gente? Valeu? Espalhe por aí que você ouve Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Hoje nós estamos gravando na segunda-feira, 17h50, Brasil e Argentina, válido pela America Cup. Pancada, hein? Pancada America Cup feminina. O Brasil venceu os 2 primeiros jogos e a Argentina estreou ontem com um jogaço contra os Estados Unidos. Tô um pouco temeroso, sim, mas vai dar brasa. Vai dar brasa. Valeu, forte abraço e a gente se vê.